bom estar aqui. A gente é um desafio, né? É uma alegria, mas também é um desafio muito grande, a responsabilidade de estar à frente aqui, mas é com muita alegria. E o pastor me deu assim uma missão que ao mesmo tempo é muito fácil e muito difícil. Nós começamos semana passada a falar sobre os textos da Bíblia que são mais conhecidos, que a gente mais lê, que as pessoas mais conhecem, que está na mídia aí, que todo mundo fala, né? E semana passada ele começou com o Salmo 91. E esse Salmo 91 é o Salmo que todo mundo diz que é o Salmo da proteção. Daí ele pediu para eu falar sobre o Salmo 23. Gente, o Salmo 23 eu lembro assim do Salmo 23 quando eu era criança. Paulo, não faz tanto tempo, tá? Quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, lá no interior do Paraná, a gente passava as férias, e eu lembro da minha avó ensinando assim, cada dia você tinha que aprender um versículo. E assim, no primeiro dia era um versículo, no segundo eram os 2, e assim sucessivamente, ela colocando na nossa mente, no nosso coração, o ensino da palavra de Deus, e ensinando o quê? O Salmo 23. Né? O Salmo 23, porque ele é um salmo que assim, ele é base, e a gente pode dizer assim, que talvez seja o mais conhecido texto da palavra de Deus. Eu acredito até que mais que o Salmo 91. E o pastor me colocou nessa responsabilidade, e é uma responsabilidade porque é fácil e é difícil. E de um modo geral, gente, crentes e não crentes são sedentos por respostas, são sedentos por direcionamento de caminho para quê? Para que a gente viva bem, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha prosperidade. E cada um dentro da sua verdade, cada um dentro da sua necessidade, e cada um dentro das suas questões pessoais. E dentro disso as pessoas procuram diversas formas, diversas maneiras de encontrar essas respostas. E essas respostas vêm através de comportamentos, e comportamentos que às vezes a gente, depende aonde nós estamos, nós falamos, pô, isso é bom, ou não, isso não é tão bom. E um dos comportamentos que a gente vê que acontece na sociedade é que alguns textos bíblicos viraram como mantras, né? E viraram como coisas assim um pouco místicas. Parece que se usa um pouco a palavra de Deus para ter assim uma questão de misticismo. E isso envolve aquela questão, quem nunca viu, conforme o pastor falou semana passada, chegar numa casa e está aberta a Bíblia na porta da casa com o Salmo 91. Isso é normal. Gente, se você lê o Salmo 23 todo dia, é uma prática fortalecedora para você encontrar paz interior. Se você lê o Salmo 23 108 vezes, você vai atrair prosperidade, vai atrair dinheiro. Então são coisas que a gente vê com as pessoas, com quem a gente vê, com quem a gente convive, e que esses trechos da palavra de Deus, eles são usados de maneira diferente do que a gente entende que seja o correto. Então, assim, eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje pela manhã, de você analisar essa questão do Salmo 23, é diferenciar a Bíblia de autoajuda ou ajuda do alto. Como que nós podemos e como que nós devemos trabalhar, como é que a gente deve tratar essa situação? E a gente tem que tomar muito cuidado, até nós que somos crentes, que conhecemos a palavra de Deus, para que a Bíblia não nos sirva como autoajuda, mas que a Bíblia nos sirva como ajuda do alto, para resolver as nossas coisas, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos com a ajuda do alto. E qual que é a resposta que as pessoas querem quando usam a Bíblia como autoajuda? Elas querem satisfação própria,
Ela quer resolver suas vontades e seus desejos próximos de forma egoísta e atender as suas questões pessoais e muitas vezes influenciar pessoas. A gente sabe que existem muitas dessas práticas de uso inadequado da palavra de Deus. Gente, existem seminários, congressos, diversos até eventos corporativos que levam a palavra de Deus dessa maneira como autoajuda. E isso, muitas vezes, infelizmente, até feito por igrejas. Infelizmente, a gente tem, às vezes, usando parte da palavra de Deus, isso não de forma crítica, mas assim, né, o crítico já sendo criticando, mas se usa um copo d'água dá mais poder, um copo d'água tem poder, um lenço tem poder. Quando a gente sabe que o que tem poder é o sangue de Jesus sobre nossa vida, é a palavra de Deus ministrada na nossa vida como ajuda recebida do alto. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a Bíblia tem que servir para uma coisa. A Bíblia é a revelação de Jesus. É a revelação de Jesus que nós somos pecadores. É a revelação de Jesus que, embora nós somos pecadores arrependidos, nós precisamos da graça de Deus, do perdão e do amor de Deus todos os dias. Nós dependemos da misericórdia de Deus todos os dias. É para isso que serve a palavra, para nos conectar ao Senhor. Nós temos que buscar a leitura da palavra para que a gente tenha, para que a gente aprenda sobre Jesus, para que a gente glorifique ao Senhor, para que a gente cresça no Espírito. E principalmente, para que a gente busque um relacionamento mais próximo e mais íntimo do Senhor. Gente, como é que a gente consegue ter relacionamento? Como é que eu me relaciono com as pessoas quando eu tenho proximidade? Como é que eu conheço as pessoas? Como é que eu sei o que o outro precisa? É através de relacionamento. Se eu começar a conversar e a ter relacionamento, se eu começar a conversar mais, por exemplo, com o Wesley, eu vou conhecer mais a vida dele, quais são as necessidades dele, eu vou poder ajudá-lo, vou poder ter esse relacionamento gera uma via de mão dupla. E o que a gente precisa com o Senhor é ter relacionamento, mas relacionamento com base na palavra de Deus, sabendo as necessidades que nós temos e as nossas limitações, como pecadores, como os dependentes da glória de Deus. E como é que a gente consegue crescer nisso? A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a base desse nosso relacionamento com Deus. E a gente tem que usar a palavra como instrumento de crescimento da nossa fé. E uma frase que a gente viu essa semana, até na nossa célula, a gente trabalhou ela dizendo assim, que a gente se move pelo que a gente acredita. Nós nos movemos pelo que a gente acredita. E se a gente tem uma fé no Senhor, tem uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos movimentar para aquilo. Então nós precisamos exercitar, nós precisamos crescer na nossa fé, para que a gente use a palavra de Deus de maneira correta e com objetivos para que ela foi feita como palavra de Deus, para gerar fé, relacionamento e crescimento da nossa vida, amém? Então hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, queria que vocês abrissem o Salmo 23, quem aqui sabe de cor falar assim, eu sei falar 100%? Eu sei falar 70%. 70%? E o bom é que o Salmo 23 a gente lê em dezenas de versões, né? E todas as versões, mesmo a gente lê e a gente sempre tem a mesma percepção, né? Porque ele é uma obra-prima literária e espiritual fantástica. E a palavra do Senhor diz assim,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Deus amado, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor, e sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é viva, Senhor, e eficaz nas nossas vidas, ó Deus, e só pela nossa leitura da Tua palavra a gente sente, Senhor, o Teu poder, ó Deus. Nós Te louvamos porque estamos aqui, porque podemos, Pai, ter esse tempo, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, esse tempo, Senhor, de louvar, esse tempo, Senhor, de conversarmos, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pelas minhas pesquisas lá, eu vi que tem pelo menos 5 estudos históricos sobre quando foi escrito esse salmo. Existem estudos que dizem que foi na época de adolescência de Davi, o que eu acho que é muito pouco provável. Tem uns que dizem que era no tempo do exílio de Davi, na hora que ele estava fugindo do rei Saul, que eu particularmente entendo que seja o mais acertado. Existem teorias que dizem que é durante o reinado dele, né, conforme o senhor falou, que o Salmo 18 é um salmo de realeza, né? Então, existe essa tendência também. Dizem também que foi na época da rebelião de Salomão, quando ele estava fugindo do seu filho Salomão, quando Salomão estava tentando usurpar o seu reinado. E também tem alguns que dizem que foi escrito no final da vida, quando ele estava nos últimos dias, os últimos anos dele, ele refletindo de maneira muito intensa e interna a vida dele. Mas, ok, nós temos pelo menos 5 formas, os 5 estudos, mas o que nos importa realmente são 2 coisas. A primeira é o autor desse salmo, que foi o rei Davi, e a situação mais importante que a gente tem convicção é da autoria do Espírito Santo sobre a vida de Davi, quando ele escreveu isso. Essas são as 2, não importa tanto essas questões históricas, mas importa a autoria de Davi e importa a autoria do Espírito Santo quando ele escreveu, quando foi escrito esse salmo. Mas como nós então já sabemos quem é o autor, vamos assim só dizer rapidamente quem é esse autor. E esse autor de Davi, a Bíblia fala, primeira vez que se fala em Davi, fala-se que ele era um jovem bonito e ruivo, né, pastor? Tão bonito quanto o nosso pastor Sérgio, né? E forte aos irmãos dele. A Bíblia fala que ele era franzino, mas eu acho que ele era um cara muito forte, não era? Mas ele era um jovem bonito, um jovem ruivo, mas ele era o menor dos irmãos. E enquanto ele era pastor de ovelhas, seus irmãos eram guerreiros. Então ele se sentia um pouco, talvez ele era um pouco rebaixado pelos irmãos, porque ele disse que ele era mais baixo, os irmãos mais altos, né? Então, assim, e aos olhos humanos, ele era improvável para ser feito rei de Israel. Mas o bom disso é que Deus não tem a mesma visão que nós temos. Os olhos do Senhor enxergam mais do que os nossos olhos. Ele tem uma visão mais ampla.
Porque Davi era um jovem que tinha uma confiança muito grande no Senhor, e a confiança que ele tinha no Senhor não via do seu próprio braço, da sua própria vontade. A confiança e a força que Davi tinha, vinha da convicção e do relacionamento que ele tinha com Deus. Enquanto ele era garoto, jovem, franzino, e também deveria ser muito forte, ele teve duas experiências de matar um leão e o urso, que a palavra diz, defendendo as suas ovelhas. E a coisa assim mais fantástica que eu vejo na história de Davi, é na sua batalha contra o gigante Golias. Aquela batalha contra o gigante Golias, é muito interessante a situação, como é que Davi chega, e todo mundo atemorizado, e Davi chega, e a expressão que ele fala é: quem é esse incircunciso, que ousa falar, afrontar o exército de Deus vivo? Ele trocou toda a perspectiva e a visão do que estava acontecendo naquele momento. E quando ele vai à batalha diante do gigante, ele diz assim: você vem para mim com espada, e eu vou em nome do Deus dos exércitos. A força, a coragem, né, de Davi não estava na sua própria força, no seu próprio braço, mas estava no Senhor. Gente, e a coisa mais importante da vida de Davi, o único homem na Bíblia, que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, só Davi que recebeu esse título de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E a gente começa a falar dentro dentro do texto, e o texto, começo ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e essa questão de pastor, ela tem uma referência muito forte dentro da cultura, dentro do momento que Davi vivia, porque o povo judeu eles viviam basicamente do pastoreio de ovelhas, e Davi conhecia muito bem, então ele se refere ao Senhor é meu pastor, porque era a vivência dele, não só a vivência das pessoas, porque a questão de pastoreio de ovelhas vinha lá de trás, lá dos seus patriarcas, lá de Abraão, já dos seus descendentes. O pastoreio de ovelhas já era uma profissão típica dos israelitas, e Davi sabia como um pastor de ovelha zeloso deveria guardar, apacentar e proteger as ovelhas. E ele vem nesse texto aqui maravilhoso, ele vem tratar de todos esses assuntos, e quando ele começa falando assim, logo no início, o Senhor é o meu pastor, ele fala assim, o Senhor que é a fonte de toda a provisão e segurança. Sem Deus, ou longe de Deus, a ovelha, longe do seu pastor, a ovelha vai passar por aflições, porque a ovelha é um animal totalmente dependente de Deus, e nós temos que nos comportar como ovelhas, dependentes completamente do Senhor, e sendo usados pela graça de Deus, e convidar o Senhor para ser o nosso pastor. Ele fala, o meu pastor. Quando ele fala o meu pastor, a gente pode dizer até que é uma declaração ousada dele e muito confiante, porque ele está comparando Deus com o pastor. Mas isso revela o quê? Revela a proximidade, a intimidade que ele tinha com Deus. Para ele chegar a dizer, ele é o meu pastor, naquela época, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus. E era também uma metáfora para trazer as outras pessoas para perto disso. Davi reconhece a soberania de Deus e expressa sua confiança. Ele mostra o seu relacionamento e dizendo assim que é muito rico o relacionamento entre pastor e ovelha. E Deus precisa ser o seu pastor, como era o pastor de Davi. Ele precisa ser o meu pastor, como era de Davi. E para que ele seja o nosso pastor, como ele era o pastor de Davi, para que nós tenhamos essa intimidade de chegar diante do Senhor e dizer, o Senhor é o meu pastor,
nós temos que buscar relacionamento com Ele. Gente, tudo na nossa vida espiritual é relacionamento. Tudo é relacionamento com Deus. Tudo é o Senhor se relacionando conosco. A minha cola aqui desapareceu por um minuto, mas ela já volta. E depois ele continua nesse primeiro versículo, nada me faltará. Quando ele fala nada me faltará, o que significa o nada me faltará? É ausência de necessidade. Não é que não faltava alguma coisa para ele, mas ele não tinha necessidade em nada na sua vida. E muitos de nós, e até os cristãos, têm uma visão errada do que é nada me faltará, uma visão errada do que é prosperidade na nossa vida. E às vezes a gente relaciona prosperidade a ter coisas. Prosperidade principalmente a ter dinheiro. Mas biblicamente, prosperidade é a ausência de necessidade. E eu até pesquisei lá o que no dicionário, o que significa prosperidade. E diz lá, contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. Contínua sensação. O que caracteriza a prosperidade é a condição constante de desenvolvimento e progresso. É o que a gente fala de relacionamento. Um relacionamento com Deus é constante desenvolvimento e progresso. Para que a gente tenha prosperidade, a gente tem que desenvolver com o Senhor um constante desenvolvimento e progresso. Aí também, o dicionário fala assim, ó, é uma doutrina teológica neopentecostal, segundo a qual a abundância material é o desejo de Deus para os seus fiéis. A gente sabe que não é isso, né? E é o que a gente, mas infelizmente é o que a gente vê, né? Parece que as pessoas querem transformar a prosperidade, querem transformar plataforma de igreja e membros de igreja numa situação só de venha e eu quero, e prosperidade e evangelho, eu tenho dinheiro. Usam palavras, eu exijo, eu determino, eu trago a existência. E a gente sabe que prosperidade não é isso. Prosperidade é você ter um relacionamento com Deus em que você chegue ao momento que você diz assim, eu não tenho necessidade de nada. Deus é o meu tudo. Deus é a minha razão. Deus supre todas as minhas necessidades. Davi era um homem próspero. Antes de ser rei, quando era um pastorzinho de ovelhas, lá na cidadezinha, pastorzinho de ovelhas do pai dele, de Jessé, ele era um homem próspero. Davi era um homem próspero no tempo que ele estava exilado, fugindo de Saul. Davi era um homem próspero quando ele era rei de Israel. E independente da situação, de quanto dinheiro, de quanto recurso, do que ele tinha na mão o tempo todo, Davi era um homem próspero o tempo todo. E essa prosperidade de Davi, e esse negócio de prosperidade, ela tem uma correlação com outro versículo que a gente vê lá em Mateus 6,33, que a gente vê que é o relacionamento com Deus que nos traz prosperidade, que traz aquilo que muitas vezes o nosso coração deseja. Em Mateus 6,33 diz a palavra de Deus, diz assim, dentro daquele contexto da necessidade, né, a palavra de Deus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que no contexto está falando dessas coisas? Porque Jesus estava falando naquele momento sobre que as aves não ceifam e não colhem, têm comida, que os pássaros têm alimento. Então, ou seja, se nós buscarmos primeiro as coisas de Deus, o relacionamento com Deus, a nossa prosperidade vem. E a nossa prosperidade emocional,
a nossa prosperidade espiritual e também a nossa prosperidade financeira. Porque Deus é um Deus que quer nos dar tudo o que tem disponível para nós. Só que depende da gente desenvolver um relacionamento com Deus. É a plena confiança e constante com Deus que vai nos trazer prosperidade na nossa vida. Deus é o provedor e nós temos que entender que Ele é o provedor e sustentador da nossa vida. Por isso nós temos que crer que não vai faltar abundância espiritual, não vai faltar pão, não vai faltar proteção, se nós estivermos debaixo da comunhão e do relacionamento com Deus. O Senhor era o suficiente para Davi, e foi sob a direção de Davi, foi sob a direção de Deus, que Davi teve uma vida próspera e grande. Teve uma vida ousada e teve uma vida cheia de vitórias. O segundo versículo fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Davi passou muito tempo cuidando das ovelhas do seu pai, e ele não media esforço para proteger aquelas ovelhas, mas ele sabia que o mesmo cuidado que ele tinha com as ovelhas, Deus tinha com ele, porque ele sabia que ele era uma ovelha do aprisco do Senhor, e que Deus era o seu pastor. E Davi continua essa descrição poética dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando ele diz isso, ele está numa sensação de tranquilidade, de paz, de abundância, de provimento constante do sustento do Senhor, porque ele sabia que o Senhor dá descanso à mente angustiada, à mente exausta. Ele traz conforto, porque Deus é especialista em transformar desertos em fontes de verde. Ele pode transformar um mar agitado em calmaria. Esse é o nosso Deus. E os pastos verdejantes não se trata somente de um lugar de descanso, mas de nutrição. E como que a gente chega, como é que a gente foge desses caminhos áridos, esse caminho que não seja de Deus, que são caminhos infrutíferos? Quando a gente se relaciona com o Senhor, quando a gente começa a receber o bom provimento e o bom alimento do Senhor, quando a gente deixa esse mundo de estresse, ansiedade, para entrar nesses pastos verdejantes e águas tranquilas, que é a presença do Senhor e a palavra de Deus. É nesse momento que a gente consegue, que a gente encontra os momentos de oração, de leitura da palavra, de meditação, momentos que a gente se sente a presença do Senhor. É o momento que nós estamos em pastos verdejantes e águas tranquilas. E a gente volta a dizer, gente, o grande segredo é relacionamento com Deus. O grande segredo para nosso sucesso é relacionamento com Deus. E Davi tinha isso forte na vida dele. E o versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus revigora a alma aflita, dá alívio ao espírito quebrantado. Ele nos conduz para uma vida justa e pacífica. No Salmo 25, dos versículos de 8 a 12, a palavra diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve andar. Oi? Leu 13. Na prosperidade,
repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Amém. Jesus é o caminho perfeito. Ele que orienta a direção correta. No Salmo 119, 105 também fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o caminho, o direcionamento, a instrução para que nós tenhamos paz, felicidade, para que nós tenhamos uma vida boa, é relacionamento com Deus, é relacionamento com a palavra de Deus. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Gente, nem sempre o pastor consegue proteger 100% o seu rebanho. Mas com certeza, ele vai estar presente na hora, nesses momentos também. Ele não consegue proteger, mas ele está presente. E Davi reconhece que ele pode passar por momentos difíceis na vida dele, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, mas tem uma diferença. A diferença é que ele sabe que ele pode passar, mas ele diz assim: porque tu estás comigo. Da mesma forma, nós temos a possibilidade de passarmos por situações difíceis. Né? Aí na ministração do louvor, né, a Soraya falando sobre o vale que eles estavam passando, mas o relacionamento de Deus, o relacionamento da família, o relacionamento deles com o Senhor, faz com que o vale é difícil, mas faz com que você veja uma luz do túnel, e faz com que você tenha a possibilidade de você alcançar e você sair dessa situação, porque a vida é feita de vales, mas é feita de picos também. E Davi tinha essa consciência, sabendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e se relaciona com aquela palavra que Jesus fala lá em Mateus, que ele diz assim: no mundo vocês passarão por aflições, não é? E ele diz assim: no mundo vocês vão passar por aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui está dizendo mais ou menos a mesma coisa, ou seja, não é se a gente passar por aflição, não é se a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, mas nós vamos passar em algum momento pelo vale da sombra da morte. A diferença é como nós vamos reagir quanto a isso. Como que vai estar o nosso relacionamento com Deus, para que esse vale da sombra da morte, ele seja um ensino para a nossa vida, e a gente não perca a nossa fé. Então nós temos que estar com o nosso espírito, com nossa alma preparada para esse momento. Para esse momento que é o momento do vale, da sombra e da morte. E essas dificuldades, elas podem ser dificuldades naturais, que é uma doença, um sofrimento, ou até a própria morte, mas também esse vale da sombra da morte pode ser espiritual, que são tentações de Satanás que são colocadas na nossa vida, mas de qualquer forma, a gente tem que estar com a seguinte visão: tu estás comigo. A gente conhece bem a história de Davi, sabe de diversas situações que passou na vida dele. Situação de perseguição durante o tempo que ele teve fugindo de Saul. A gente sabe dos problemas que Davi teve com relação às questões na época do reinado, tantas guerras, tantas batalhas, mas o tempo todo Davi tinha isso em mente: tu estás comigo. Ele tinha fé que Deus estava com ele, independente das situações, independente das diversidades. Deus estava com ele, mas para que ele tivesse relacionamento com Deus, ele tinha que ter um outro pensamento. Ele tinha que estar disposto a receber a disciplina do Senhor.
E nós temos que estar preparados para receber a disciplina do Senhor. Muitas vezes as dificuldades e os vales que nós passamos são disciplinas que o Senhor está colocando na nossa vida. Deus busca nos orientar e nos chamar a atenção a coisas, nos disciplinando e colocando a gente em alguns vales. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías 41:10, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Aliás, isso é Jó 15:17. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ao mesmo tempo que esse nosso Deus amoroso, Ele nos disciplina com alguma situação de vale, Ele não nos abandona Ele não nos abandona. Ele continua com a sua mão forte sobre a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz aqui, o teu bordão e o teu cajado me consolam, o bordão e o cajado representam a proteção e a disciplina que o pastor tinha com as ovelhas. E da mesma forma, nós precisamos nos submeter à proteção e à disciplina do nosso pastor, para que nós tenhamos vida. A confiança de Davi permaneceu inabalável diante da presença constante do Senhor. Porque não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E que isso seja verdade na nossa vida, não como um mantra, não como uma simples frase. Não, tu estás comigo, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Mas como verdade dentro da nossa vida. Como verdade trazida pelo relacionamento que nós temos com o nosso Deus. E o versículo 5 diz, a partir do versículo 5 parece que a situação de Deus como pastor, ele muda e se transforma em Deus como nosso anfitrião, porque ele diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui Davi fala de abundância que Deus derrama sobre nossa vida, mesmo em tempo de oposição. Quando ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, significava que Davi estava numa situação que tinha adversários próximos dele, e ele estava pedindo, Deus me dá abundância, Deus me dá da sua provisão, me dá da sua prosperidade, para que os outros que estão à minha volta vejam que eu estou crescendo, mas eu estou crescendo porque eu tenho relacionamento contigo. Vejam os seus inimigos batem a porta. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa ter um relacionamento com Deus, para que Deus prepare uma mesa na presença dos nossos adversários, mas não para que a gente ostente, mas para que a gente mostre para as outras pessoas que estão à nossa volta, que o nosso Deus é um Deus de provisão, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que o nosso Deus é um Deus de promessa, e é o nosso Deus que cumpre as promessas dEle. O Senhor prepara bênçãos abundantes para aqueles que o amam. Unges a minha cabeça com óleo. Existia uma situação, naquela época, existia um costume social bastante praticado com relação à unção, que a unção simbolizava honra e celebração, alegria, significava consagração. Então, assim, o Davi pede que o Senhor unja ele com seu espírito, dando alegria transbordante, capacitação e plenitude espiritual. E não só isso, mas que o cálice dele transborde. E a transbordar do cálice significa a generosidade do Senhor. Quando a gente fala em prosperidade, agora a gente fala cálice transbordar, a gente percebe que Deus, se nós temos um relacionamento com Deus, Deus vai nos dar prosperidade, vai dar aquilo que a gente precisa, ao ponto da gente chegar e dizer que eu não preciso de mais nada, que eu estou satisfeito, independente da situação financeira. Nesse ponto, o transbordar significa que além daquilo que Deus nos dá como prosperidade, Ele é generoso. A generosidade do Senhor é tão grande que transborda. E esse transbordar significa que está sobrando. E se está sobrando, é o momento de compartilhar.
É compartilhar a palavra, é compartilhar o amor, é compartilhar as finanças. É o momento de compartilhar, porque quando Deus vem e enche o nosso cálice ao ponto de transbordar, o transbordar é o momento que a gente tem que perceber que nós precisamos deixar de ser consumidores do Evangelho e sermos participantes da obra do Senhor. Nós não podemos simplesmente estarmos sentados aqui e estarmos somente consumindo a palavra do Senhor, consumindo o Evangelho. Nós temos que ser participantes, cooperadores do ministério, seja o ministério aqui na igreja seja do ministério que você tem em sua família, seja o ministério que você tem na sua vizinhança, mas nós temos que ser cooperadores e não simplesmente só consumidores do Evangelho. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo tempo. Misericórdia aponta aquilo que nós não merecemos. Misericórdia aponta aquilo que Deus nos dá, além daquilo que merecemos. Porque nós não merecemos nada, porque somos pecadores, mas Deus, pelo seu amor, Ele entrega a nós muito mais do que nós merecemos. E muito mais que nós merecemos é a possibilidade que nós temos aqui, de habitar na casa do Senhor eternamente. E a promessa de Deus diz assim: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba que não é condição, não é se eu estou assim, a bondade e a misericórdia vai me seguir, se eu estou assim, a bondade e a misericórdia vão me seguir. Não, diz lá que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a graça de Deus, ela é constante, independente do nosso comportamento. A salvação nossa não vem por meio da nossa escolha, das nossas ações, mas vem por meio da graça do Senhor. A graça de Deus, o amor de Deus, é a que nos dá a salvação e que nos dá essa misericórdia, essa bondade. E depois, finalmente, ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, que nos remete à eternidade. Nós somos criados por Deus como seres eternos e pelo pecado nós perdemos essa condição. Mas nós temos a promessa de habitar na casa do Senhor para todo o sempre, fazer da casa de Deus a nossa morada eterna, o lugar de adoração. Mas esse lugar de adoração hoje, ele não está limitado ao templo físico. Naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá no versículo 20, a mulher pergunta assim: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é Jerusalém, é este o lugar. Aí ela pergunta: aonde se deve adorar? Aí Jesus responde: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos adorar o Senhor em todo o tempo, em todos os lugares. O Salmo 23 é uma prima que transcende a história e oferece consolo, esperança e orientação para todos nós. E o Salmo é uma declaração da confiança inabalável em Deus. E ele nos ensina que nós, como ovelhas, devemos estar sob o cuidado dele, para que a gente também, assim como Davi, a gente possa declarar que a nossa confiança está plenamente do Senhor, e que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele nos conhece intimamente, e Ele sabe do que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Nós temos que buscar relacionamento com Deus. Nós temos que fazer com que a palavra de Deus não seja um mantra e não seja um enfeite na nossa casa, mas que ela seja um instrumento de crescimento, um instrumento de paz, um instrumento de libertação, um instrumento que transborde da nossa casa para outras casas,
um instrumento que faça com que a gente reconheça o poder e a salvação de Deus, um instrumento que faça com que nós deixamos o nosso pecado, nos arrependamos e tenhamos uma vida mais pura diante do Senhor, um instrumento que faça com que a gente se achegue ao Senhor, um instrumento que faça que a gente deixe de ser consumidores do Evangelho e passe a ser cooperadores do Evangelho, um instrumento que faça que a nossa vida seja próspera, independente daquilo que nós temos, mas que seja próspera, porque nós seremos cheios daquilo que nós precisamos, que é cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos dê essa possibilidade, esse entendimento, essa vontade e esse compromisso de usarmos a palavra do Senhor de maneira efetiva, para que nós sejamos transformados, para que a nossa igreja seja transformada, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa vizinhança seja transformada, para que quem trabalha conosco seja transformado. E veja que a palavra de Deus, ela é viva e pura. Ela é viva e ela não é simplesmente um enfeite, mas ela tem poder de transformar e poder de fazer com que nós vivamos bem, feliz, em prosperidade. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém?